O conto de hoje de Lovecraft é sobre uma criatura que muito provavelmente é a mais poderosa delas, tirando é claro Azathoth, e esse conto recebe o mesmo nome da criatura, Nyarlathotep. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Nyarlathotep, o caos rastejante. Eu sou o último, e eu contarei ao vazio o que houve. Eu não me recordo muito bem de quando começou, mas eu acho que foi meses atrás. A tensão geral era horrível. Era um clima de revolta política e social, e se juntou também com o estranho sentimento do perigo físico. Um perigo tão difundido e abrangente. Um perigo tal como só poderia ser imaginado nos mais terríveis fantasmas da noite. Eu me lembro que as pessoas erravam de um lado para o outro com as caras pálidas e preocupadas, e sussurravam avisos e profecias que ninguém ousava repetir ou admitir que tinha ouvido. Uma sensação de culpa monstruosa pairava sobre a terra, e para fora dos abismos entre as estrelas, pairava uma corrente gélida que fazia os homens tremerem em lugares escuros e solitários. Parece até que alguém estava mexendo com as estações. O calor do outono já estava durando fazia bastante tempo, e todos estavam sentindo como se o mundo estivesse passando de comando, de forças e deuses conhecidos para forças e deuses desconhecidos. E foi exatamente nesse momento que Nyarlathotep saiu do Egito. Quem ele realmente era ninguém conseguia saber, mas ele era do velho sangue nativo e parecia ser um faraó. Os fazendeiros, quando viram ele, se ajoelharam, mas não conseguiam dizer o porquê. Ele disse que tinha superado a escuridão de 27 séculos e que estava escutando vozes de fora desse planeta. E assim veio Nyarlathotep para a terra da civilização. Ele era moreno, esbelto e muito sinistro. Ele sempre ficava pegando objetos de vidro e de metal e combinando em objetos mais estranhos ainda. Ele falou muito das ciências, da eletricidade e da psicologia. Ele também demonstrava todo o seu poder que fazia com que as pessoas ali perto ficassem mudas. E é claro que também faziam com que a sua fama chegasse a tamanhos inimagináveis. As pessoas umas às outras se aconselhavam a ir ver o Nyarlathotep, mas estremeciam. Onde o Nyarlathotep estava, o sossego desaparecia, pois as primeiras horas da manhã eram rasgadas por gritos de pesadelo. Eu nunca tinha visto antes os gritos de pesadelo serem problemas públicos. Agora os homens sábios desejavam que pudessem proibir o sono durante as primeiras horas da manhã, de maneira que os guinchos pudessem perturbar menos horrivelmente a compassiva lua pálida, enquanto brilhava em águas verdes passando por debaixo das pontes, e também sobre velhas torres que estavam caindo aos pedaços sobre um céu doentio. Eu me lembro quando Nyarlathotep chegou na minha cidade. A terrível, a grande, a velha cidade cheia de crimes. O meu amigo tinha me falado sobre ele. E também me falou sobre a sua fascinação impulsiva e sobre o encantamento das suas revelações. E a vontade de explorar sobre esses mistérios começou a surgir dentro de mim. O meu amigo disse que esses mistérios eram mais horríveis e impressionantes que eu sequer possa tentar imaginar. E o que apareceu na tela do quarto escuro profetizou aquilo que ninguém mais poderia profetizar, exceto Nyarlathotep. E no queimar de suas faíscas, foi levado dos homens aquilo que nunca foi levado antes. Isso só se revelava em seus olhos. Eu já tinha ouvido sobre um estrangeiro que quem visitava Nyarlathotep tinha visões que ninguém mais poderia ter. Foi no outono quente que eu atravessei a noite com multidões inquietas para ver o Nyarlathotep. Ao longo da noite abafada e subindo os degraus para chegar até o quarto sufocante. E sombreadas em uma tela eu vi figuras encapuçadas que estavam entre ruínas. E malévolas faces amarelas apareciam espreitando por detrás dos monumentos caídos. E eu vi o mundo batalhando contra a escuridão, contra as ondas de destruição vindas do espaço último, rodopiando, se agitando e lutando ao redor do sol, que escurecia e esfriava. Então as faíscas dançaram assombrosamente ao redor da cabeça dos espectadores. Então os cabelos se arrepiaram quando as sombras mais grotescas que eu possa imaginar apareceram e se agacharam sobre as cabeças. E quando eu, que era o mais científico e frio dos que estavam ali, começou a reclamar sobre o embuste e a eletricidade estática, Nyarlathotep mandou todo mundo para fora, por aqueles degraus atordoados para as ruas quentes, desertas e úmidas. Eu gritei em voz alta que eu não tinha medo e que não tinha por que eu ter medo, e todo mundo começou a gritar junto comigo, para encontrar conforto. Juramos uns aos outros que a cidade estava na mesma coisa, e ainda viva. Quando as luzes começaram a piscar e escurecer sozinhas, começamos a xingar a companhia elétrica. E também começamos a rir muito das caretas que a gente tinha feito. Penso que sentíamos que alguma coisa desceu daquela luz verdeada. Porque quando começou a ficar apenas a luz da lua, percebemos que estávamos andando em formações involuntárias.
Estávamos andando em marcha e parecia que sabíamos para onde a gente estava indo, mesmo que a gente não pensasse nisso. Em um certo momento, olhamos para o pavimento e percebemos que tinha algumas pedras soltas, que estavam sendo deslocadas pela relva. E mal uma linha de metal enferrujado para mostrar onde os elétricos tinham se movido. E na outra vez vimos um bonde elétrico, solitário, sem janelas, totalmente depredado e quase caído de lado. Quando olhamos para o horizonte, não conseguimos encontrar a terceira torre que ficava à beira-rio. E percebemos que a silhueta da segunda torre estava deitada no topo. Então começamos a nos dividir em colunas estreitas, cada uma delas parecia estar sendo atraída para uma direção diferente. Uma desapareceu por uma apertada viela à esquerda, deixando apenas o eco de um barulho muito estranho. Uma outra marchou por uma entrada de metrô, que estava obstruída por algumas ervas daninhas. Depois disso eu só consegui escutar algumas risadas. A minha própria coluna foi sugada rumo a terreno aberto. E naquele exato momento eu comecei a sentir um certo frio, que obviamente não podia ser do outono quente. Mas a explicação apareceu rapidamente. Quando andávamos silenciosamente pelo pântano escuro, percebemos que ao nosso redor tinha uma espécie de luz lunar que formava um tipo de neve maligna. Essa neve inexplicável era varrida em uma só direção, para um abismo negro, que parecia cada vez mais negro por causa das suas paredes reluzentes. A coluna parecia cada vez mais magra à medida que ia andando solenemente e lentamente até aquele abismo. Eu fui tentando ficar para trás porque aquela fenda negra na neve esverdeada era assustadora. E eu também pensei ter escutado alguns gritos depois que meus companheiros desapareceram. Mas eu não tinha nenhum poder sobre aquilo que estava acontecendo. Como se eu estivesse sendo chamado por aqueles que entraram antes de mim, eu comecei a flutuar sobre aquelas paredes titânicas de neve. Tremendo e com muito medo, eu fui entrando naquele vazio do vórtice inimaginável. Formidavelmente irracional, pasmadamente delirante, só os deuses que foram podem dizer. Uma adoentada e sensível sombra que se contorce em mãos que não são mãos, é arrastada rodopiando até a meia-noite da criação pútrida, cadáveres de mundos mortos com chagas que foram cidades, ventos sepulcrais que batem estrelas pálidas e fazem elas reluzirem rapidamente. Para além de mundos fantasmas vagos de coisas monstruosas, colunas semi-acabadas que são de templos não santificados, que ficam sob pedras sem nome debaixo do espaço, mas depois eles se erguem alcançando o vácuo que fica entre a luz e a escuridão. E por esse abafado e revoltante cemitério do universo, vem o enlouquecedor bater dos tambores, a fina e monótona música da flauta que vem das câmaras inconcebíveis do tempo. E também tem o detestável martelar e assobiar som dos quais dançam lenta, absurda e desajeitadamente os gigantescos e grotescos deuses supremos. As gárgulas cegas, mudas e imbecis cuja alma é Nyarlathotep.